E aí, pessoal? Se a carreira militar em Minas Gerais faz parte do seu dia a dia, ou mesmo do seu interesse, com certeza já ouviu falar de uma sigla que mexe diretamente com o salário: ADE, o Adicional de Desempenho. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no decreto que organiza tudo isso, o 44889. A ideia é transformar esse texto oficial, que pode parecer complicado, num guia bem prático, para todo mundo entender como é que o desempenho se transforma em um benefício financeiro. Olha, essa história de medir e recompensar o desempenho de servidores públicos não é exatamente nova, né? Mas a grande questão é, como é que se mede, em números, o desempenho de um policial ou de um bombeiro militar? Pois é, o Estado de Minas Gerais criou uma resposta bem específica para isso e é o que a gente vai explorar agora. Como foi que eles montaram um sistema que consegue traduzir a performance, a disciplina e o treinamento dos militares em um valor real que cai na conta todo mês? Para a gente não se perder no meio de tanto detalhe, nossa análise foi organizada em 5 etapas bem claras, tá bom? A gente começa com o básico, definindo o que é o ADA. Depois, vamos entender como o desempenho é medido na prática. Na sequência, vamos ver como essa pontuação vira dinheiro. Aí a gente passa pelas regras e exceções, que são super importantes. E para fechar, vamos discutir a grande mudança de pensamento que o ADA representa. Então vamos lá, começando pelo alicerce de tudo isso. Afinal, o que é, na essência, esse tal de adicional de desempenho? Logo no artigo 1º do decreto, já fica claro que ele veio para regulamentar a concessão do ADE, mas a definição mesmo, o coração do conceito, vem logo em seguida. E aqui está, no artigo 2º do decreto, a definição que a gente precisa. O propósito do AD, segundo o texto, é valorizar o desempenho individual e a disciplina, ou seja, a intenção aqui é clara: criar um estímulo para o mérito de cada um e não só para o tempo de serviço. E como é que isso funciona na prática? Ele é um adicional remuneratório devido mensalmente. Isso quer dizer que não é um prêmio que se ganha uma vez e pronto, mas sim uma recompensa contínua, que vai se somando ao salário base pelo bom trabalho. Mas espera aí, esse adicional é para todo mundo? Não é bem assim. O decreto deixa as regras bem amarradas. Basicamente, o direito ao ADE vale para 3 grupos. Primeiro, para os militares que entraram na corporação depois de 15 de julho de 2003. Segundo, para os militares mais antigos que, por vontade própria, pediram para trocar o sistema antigo, de bônus por tempo, por este do ADE. E para todo mundo, sem exceção, tem um requisito fundamental: a estabilidade. O decreto exige no mínimo 3 anos de serviço efetivo para começar a ter direito a esse adicional. Bom, vamos avançar então. Se o bônus depende do desempenho, como é que o desempenho vira um número, uma nota? O artigo 3º do decreto é o que explica essa mecânica toda. É ele que cria uma pontuação anual que pode chegar no máximo a 100 pontos. Pensa nisso como se fosse um verdadeiro boletim de notas do militar a cada ano. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como essa nota de 100 pontos é dividida. Perceba que o sistema se equilibra em 3 pilares. Metade da nota, 50 pontos, vem da avaliação anual de desempenho. Outros 30 pontos vêm da disciplina, que é medida pelo conceito do militar. E os 20 pontos que sobram vêm do aproveitamento no treinamento profissional. E claro, cada um desses pilares tem suas próprias regrinhas. O primeiro pilar, e o que tem mais peso, é a ADDP, a Avaliação Anual de Desempenho. O decreto explica que essa avaliação é feita por uma comissão que vai observar as habilidades individuais e funcionais de cada um. O resultado disso tudo classifica o militar em um de 5 níveis, que vão desde o inferior, que vale só 10 pontos, até o superior, que garante os 50 pontos máximos de uma vez. O segundo pilar, valendo 30 pontos, é a disciplina. A medição aqui é bem direta, baseada no Código de Ética e Disciplina dos Militares. O militar que está no conceito A ou num B com pontuação alta já leva os 30 pontos inteiros. Agora, conforme a pontuação dentro do conceito B vai caindo, os pontos do ADE também caem junto. E se o militar chegar no conceito C, aí não tem jeito. A pontuação de disciplina para fins de ADE é zerada naquele ano. E para fechar a conta, o terceiro pilar, o treinamento profissional básico, o famoso TPB, que pode dar até 20 pontos. Aqui a lógica é bem simples, preta no branco. Quem é considerado apto em todas as provas do treinamento leva os 20 pontos. Se for aprovado em menos provas, a pontuação vai diminuindo. E quem for considerado inapto em tudo não soma nenhum pontinho por esse pilar. Então, depois de somar os pontos que vieram dos 3 pilares, avaliação, disciplina e treinamento, a gente chega no número mágico, 70. O decreto estabelece que um resultado igual ou maior que 70 pontos é o que se considera um desempenho satisfatório. É muito importante guardar esse conceito, porque é ele que vai destravar o cálculo do bônus. Sem atingir os 70 pontos, nada acontece. Beleza, a gente já entendeu como a pontuação é montada. Agora vamos para a parte que, no fundo, todo mundo quer saber.
como é que essa nota se transforma em dinheiro de verdade no contra-cheque? É exatamente aqui que o artigo 4º do decreto entra em jogo para explicar. Essa tabela que estamos vendo é basicamente o coração do sistema. Funciona assim. A cada ano que o militar consegue 70 pontos ou mais, ele acumula o que a lei chama de desempenho satisfatório. Quando ele junta 3 desses desempenhos, atinge o primeiro degrau e passa a ter direito a um bônus de até 6%. Juntou 5, o percentual sobe para 10% e por aí vai. A coisa vai progredindo até chegar num teto de 60%, que é alcançado depois de 30 anos com desempenho satisfatório. Mas muita atenção aqui porque o cálculo final tem um detalhe que faz toda a diferença. O percentual que está na tabela é o valor máximo que se pode receber naquele degrau. O valor exato que vai para o bolso depende da nota daquele ano. Por exemplo, vamos imaginar um militar que já alcançou o degrau de 10%. Se, no ano atual, ele conseguiu uma nota de 90 pontos na avaliação, o cálculo vai ser 90% da nota dele vezes os 10% da tabela. O resultado é um bônus de 9% sobre a remuneração dele. Agora, como em toda regulamentação, é nos detalhes que moram as informações mais importantes. O decreto tem regras bem específicas, principalmente para os militares mais antigos e para situações de afastamento, que são cruciais de se entender para não ter nenhuma surpresa. Para quem entrou na corporação antes de 2003, aderir ao ADE não é automático, é uma escolha. O artigo 6º diz que isso tem que ser feito por um requerimento individual. Mas essa escolha tem uma consequência muito importante. A partir do momento em que se opta pelo ADE, o militar não ganha mais novos adicionais por tempo de serviço, os famosos quinquênios. Os que já foram adquiridos continuam valendo, mas a contagem para novos para ali. Na prática, é trocar um sistema de antiguidade por um de meritocracia. E este ponto aqui destaca uma diferença crítica. O decreto trata afastamentos longos de mais de 120 dias de maneiras completamente diferentes dependendo do motivo. Em situações como uma licença para tratar de interesse particular, a pontuação do militar é fixada em 0 e ele não acumula um desempenho satisfatório. Por outro lado, o decreto protege quem se afasta por motivo de saúde. Nesse caso, o desempenho é fixado em 70 pontos, garantindo que a pessoa não seja penalizada enquanto está se recuperando. Certo. Então, depois de passar por todos esses detalhes, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? O que esse sistema do ADE realmente representa para a carreira militar em Minas Gerais? A resposta está na mudança de filosofia por trás da remuneração. O ponto crucial é exatamente este. O decreto representa uma transição fundamental de mentalidade. Ele deixa para trás aquela lógica de que o tempo de serviço é o principal fator para a progressão de salário. No lugar disso, ele cria um modelo que valoriza e, principalmente, compensa financeiramente a performance constante e que pode ser medida. É a soma da avaliação funcional, da conduta disciplinar e da dedicação ao treinamento. No final das contas, o sistema tem um objetivo claro: modernizar a forma de remunerar, criando um incentivo direto para que se busque excelência. E aí fica a grande pergunta no ar. O ADE é de fato uma ferramenta de modernização que recompensa quem merece, ou acaba sendo só um sistema burocrático a mais? A resposta para isso, muito provavelmente, está na experiência de cada militar que vive sobre essas regras no dia a dia.